capítulo de número 3, versículo de número 15. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 3, versículo de número 15. Tem pentecostal aí? A minha versão é RC, amém? Obrigado, filhos. Está escrito assim: ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. O tangedor é um músico, amém? É um músico, é alguém que tem o dom para os instrumentos, para a música. O profeta está dizendo: traga-me um tangedor, traga-me um músico. E a Bíblia diz que quando ele começou a adorar a Deus, a mão do Senhor veio sobre o profeta. Diga amém. É por isso que na casa de Deus tem adoração, porque a adoração abre a atmosfera, a adoração abre os céus, para que o Senhor se revele ao seu povo. Verso 16: e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos, e ferireis todas as cidades fortes, e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedra todos os bons campos. Sucedeu que pela manhã, oferecendo a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Repita comigo: a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram a todos os que cingiam o cinto, e daí para cima, e puseram-se as fronteiras. E levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como sangue, e disseram: isto é sangue. Certamente que os reis se destruíram a espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, apressa, moabitas. Porém, chegando eles no arraial de Israel, os israelitas se levantaram, feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles, e ainda os feriram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas. Você diz amém? Agora diga assim: o inimigo ficou confundido. Redobre a sua atenção. O Senhor colocou essa palavra no meu coração agora pela tarde. O capítulo 3 do segundo livro dos Reis narra-nos um momento em que três reis, três exércitos se unificaram, se uniram para combater o exército inimigo. Foi necessário essa aliança de três reis, porque eles não lutariam contra qualquer inimigo. Diga comigo: não era qualquer inimigo, eram os moabitas. Os moabitas, eles eram perigosos. Os moabitas, eles eram covardes. Eles não respeitavam suas vítimas.
era homem sem escrúpulos, e era contra esse povo que esses 3 reis, esses 3 exércitos lutaria. A grande questão é que é uma guerra que Deus em nenhum momento pediu para o seu povo lutar. Vou repetir isso aqui. Era uma guerra que em nenhum momento Deus pediu para o seu povo, para o seu exército de Israel lutar. Você precisa entender que existem guerras, ou existiu guerras no passado, que era o próprio Deus dizendo: vai, luta, combate o inimigo, entra no arraial, saca a espada, vai para cima, já entreguei na mão de vocês. Mas neste caso aqui, não é Deus mandando, não. Então isso aqui não é decisão de Deus, isso aqui é decisão de homem, é decisão do homem. Você já percebeu que nós homens muitas das vezes entramos numas guerras desnecessárias? Você já percebeu que muitas das vezes nós estamos travando guerras que Deus nem pediu? E se você quer perder a sua paz, entra numa guerra desnecessária. Se você quer perder a sua paz, começa a travar guerras desnecessárias. Aqui vai a primeira chave profética da parte de Deus para alguém aqui. Você está num culto profético. Olha no olho dessa pessoa que está ao seu lado e diga assim: não entre em guerra desnecessária. Presta atenção. O versículo 1 do capítulo 3 vai nos revelar quem foi que decidiu travar guerra. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 3. Está escrito: e Jorão, e grave esse nome, e Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai Acabe, nem como sua mãe Jezabel, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebade, que fizera pecar a Israel, e não se apartou deles. Então Messa, rei dos Moabitas, era contratador de gado, e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros, 100.000 carneiros com sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista em todo Israel, e foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei, eu serei como tu, e o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. E disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. Presta atenção aqui, eu vou explicar esse contexto. Jorão era o rei de Israel. Jorão era filho do rei Acabe e da rainha Jezabel. Você sabe quem foi Jezabel na Bíblia? Quem sabe quem foi Jezabel na Bíblia? Levanta a mão aí. Foi uma das rainhas mais perversas de toda a Bíblia.
Jezabel, ela era símbolo de manipulação. Até hoje o espírito de Jezabel atua em muitos lares, em muitas famílias e até mesmo dentro das igrejas. O espírito da manipulação, do domínio, do controle. Para você ter uma ideia, Jezabel dominava até o marido dela, o Acabe. Olha para cá. Pastor, qual é o problema da mulher dominar o marido? Então, filha, dentro de um contexto familiar, todos têm o seu papel. O papel da mulher é importantíssimo. Se nós ler o livro de Bereshit, o livro de Gênesis, a mulher é a companheira, a mulher é a auxiliadora, que no hebraico significa aquela que está sempre junto, aquela que auxilia, aquela que socorre. E aí Deus falou para o homem: não é bom que o homem esteja sozinho, far-lhe-ei uma auxiliadora, a mulher. Por quê? Porque o homem sozinho é cabeçudo. O homem sozinho, ele é meio um eterno menino. Quem está entendendo isso aqui? É por isso que a mulher, ela faz parte do projeto de maturidade na vida de um homem. Quem está entendendo isso aqui? Só que no lar, no contexto familiar, é o marido que é o sacerdote da casa. E não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Ah, mas eu tenho uma opinião. Então guarda a sua opinião, porque eu fico com a Bíblia. Você está entendendo? Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala: você está entendendo? Cadê os maridos aí? Cadê os maridos? Olha para sua esposa, olha no olho da sua esposa, fala assim: está entendendo, santa? Pastor, mas aí eles falam que a mulher tem que ser submissa. Então, é que confunde submissão. Submissão não é o homem estar por cima da mulher, submissão é estarem juntos na mesma missão. Só que aí também eu entendo que não tem como uma mulher ser submissa de um homem que não tem missão nenhuma. Já está falando, filha. O profeta já está no altar. Olha para cá. Porque tem homens que não sabem nem para onde está indo. E a pior coisa é você seguir uma pessoa que não sabe para onde vai. Cadê as mulheres? Olha para esse homem, o seu marido, o seu noivo que está do teu lado, fala assim: você sabe para onde está indo, né? Pastor, eu não vim no culto para ouvir isso não. Falaram para mim que esse culto era um culto profético. Então é porque você está acostumado com os famosos da internet, com os profetas da internet, que só falam o que te agrada. Aqui é casa de Deus, então quem fala aqui é a boca de Deus. Quem está entendendo? Então presta atenção. Acabe e Jezabel foram um dos piores reis da história. Reis que não temia Deus, reis que profanaram a casa de Deus, reis terríveis. E agora o Jorão não é muito diferente do papai e da mamãe. Quem está entendendo isso aqui? O Jorão, ele é um pouco da cópia do pai e da mãe. Só que a Bíblia diz que ele só não era muito idólatra como os pais. Mas a Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Por quê? Porque ele seguiu uma vida de pecado. Aí a Bíblia diz que o rei dos Moabitas se revoltou,
Por quê? Porque ele tinha um contrato. Ele pagava pelo gado. Quem está entendendo? Havia ali um comércio entre eles, um livre comércio. Só que aí o rei dos Moabitas falou assim: não vou pagar mais nada para vocês não. Aí o Jorão ficou revoltadinho. O Jorão ficou bravinho. O Jorão não aceitou não. Só que o Jorão também não tem coragem suficiente para encarar os moabitas e resolver a parada. Então ele vai atrás de quem? De Josafá. Ah, você vai para a guerra comigo? Aí o Josafá, que está em paz, o Josafá, que é o rei de Judá, que não tinha nada a ver com a treta: eu vou com você. Meu povo é teu povo, irmão. Estamos juntos. Foi a pior coisa, foi a pior decisão de Josafá. Por quê? Porque ele estava se unindo a alguém que estava fazendo algo que Deus não pediu. Cuidado com quem você está se aliançando. Cuidado com quem você está fazendo negócio. Cuidado quem você está colocando em sua companhia. Cuidado quem você está colocando dentro da tua casa. Cuidado, porque às vezes você pode estar se aliando a um Jorão da vida. Quem está entendendo? Mas o Josafá não orou. O Josafá se emocionou. É por isso que você não pode ser uma pessoa muito emocionada. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Aí tudo que você faz, eu senti no meu coração. Eu tenho até medo quando as pessoas falam assim: eu senti no meu coração. Você sentiu? A Bíblia diz que o coração é enganoso. O coração engana. Só que aí ele se uniu. Diga, ele se uniu. Aí a Bíblia diz que a primeira pergunta que Josafá fez para Jorão foi: por qual caminho você vai subir contra o inimigo? Por quê? Porque Josafá queria saber para onde ele estava indo. Só que ele não avaliou com quem ele estava andando. Saber o destino, mas não saber o caráter de quem está do teu lado, também não adianta nada. Porque alguém pode estar revelando para você um destino maravilhoso, mas não tem caráter para te levar até lá. Quem está entendendo? Presta atenção. Aí o Jorão disse: não, vai pelo caminho de Edom. Por quê? Porque ele já tinha feito uma parceria com o rei de Edom. Então ele ia passar lá, o rei de Edom ia vir com o exército e eles iam subir junto. Ele já estava tudo arquitetado. Quem está entendendo? Presta atenção onde que vai dar isso. Quem quer que eu continue, fala glória. Quem quer que eu paro por aqui, nós já ora, fala amém. Você está interessado em ouvir mesmo a palavra? É mesmo? Então vamos lá. Projeta para mim, filha. Capítulo 3, versículo 9. Agora nós vamos começar a falar do resultado. E partiu o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que o seguia não tinha água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou estes 3 reis para entregar na mão dos moabitas. Segura. Eles ficaram andando em círculo 7 dias e acabou a água. Ou seja, não teve nem planejamento para ir para a guerra. A Bíblia diz que até para você construir uma casa, você tem que ter planejamento para não parar no meio do caminho.
Agora eles estão indo para uma guerra sem planejamento. É aqui que muitas pessoas saem prejudicadas, porque você entra num projeto, você começa um empreendimento, só que você não tem plano nenhum, você não tem planejamento nenhum. No mínimo aqui eles tinham que ter um planejamento de logística, de suprimento. Nenhum exército vai para a guerra sem ter um planejamento de suprimento, de logística. Quem está entendendo isso aqui? Quem está entendendo? Então olha para cá, presta atenção. Talvez você está colhendo frutos amargos da falta de planejamento. Talvez você está passando por situações na sua vida que faltou o quê? Planejamento. Aí a Bíblia diz que quando acabou a água e eles estão no deserto, olha o Jorão. Ah, Senhor, o Senhor nos entregou na mão dos inimigos. Agora a culpa é de Deus. Ele que arrumou a treta. Foi ele que arrumou a confusão. Agora a culpa é de Deus. Projeta na NTLH, presta atenção aqui, filho. Projeta na NTLH Provérbios capítulo de número 19. Provérbios capítulo de número 19, verso de número 3. Projeta para mim e deixa estampado. Talvez essa vai ser a maior revelação que você vai ouvir hoje. Ah não, vamos fazer melhor, você não vai ouvir, você vai ler. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Quantas pessoas que não têm juízo, não têm bom senso, não têm sabedoria, vai fazendo as coisas. Não, ele vai vivendo no estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E ele vai vivendo uma vida lavonte. Cai na desgraça, não assume a responsabilidade, aí começa: Deus não me vê, Deus não está nem aí comigo. Que Deus que é esse que me deixa sofrer? Não, filho, o seu maior inimigo é você mesmo. Você é o maior causador das desgraças da tua vida. Pastor, eu não vim para ouvir isso. Dá tempo de ir embora, porque meu compromisso não é com você, é com isso aqui. Meu compromisso é com a palavra. Meu compromisso é com Deus, o Espírito da palavra. E se Deus te trouxe hoje aqui é porque Ele te ama muito. Pergunte por quê? Porque a Bíblia diz que o pai só corrige o filho que ama. E Deus é pai. Ele te ama muito para ter te trazido nessa terça-feira aqui. Deus te ama demais. Por quê, pastor? Porque Ele não quer que você continue numa vida sem juízo. Ele não quer que você continue vivendo na insensatez. Ele não quer que você continue sendo um tolo. Não. Por quê? Porque é isso que está te colocando no buraco. Agora olha para essa pessoa com carinho. Isso, olha para ela com carinho. Isso. Agora você fala assim: entendeu? Aí, filha, tá vendo? Foi casar com um homem sem juízo. E agora, pastor, larga nada, vai até o final agora. Isso. Agora você ora muito por ele, viu? Para Deus colocar juízo nessa cabecinha. Diga amém.
Ou seja, Jorão é um homem sem juízo. Aí quer colocar a culpa em Deus, como se Deus fosse o responsável. Mas aí, olha o verso 11. Olha o verso 11. Projeta para mim o verso 11 do capítulo 3 de 2 Reis. Verso 11 do capítulo 3 de 2 Reis. Isso. O rei Josafá perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava águas sobre as mãos de Elias. Olha o Josafá era crente. Josafá era? Quando Josafá viu que está na confusão, que ele acabou de entrar numa treta, e não tem como voltar para trás. Por isso que você tem que tomar cuidado por qual caminho você está indo e com quem você está andando, porque dependendo da distância não tem como voltar para trás. Aí já era, aí você tem que dar a mão pro... Aí você tem que dar a mão e falar: agora vai junto. Quem está entendendo? Agora já era, mano, agora foi. Quem está entendendo? Então presta atenção. Só que aí o Josafá era crente. Josafá falou assim: bom, não tem nenhum profeta aqui não, para a gente consultar Deus. Aí um servo disse: tem Eliseu, que era aquele que deitava água nas mãos do profeta Elias. Diga: homem de Deus. Aí a Bíblia diz que eles foram atrás de Eliseu. Eles foram atrás do homem de Deus. O verso 12 diz: e disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor, vamos lá. Aí o verso 13 diz: mas Eliseu disse ao rei de Israel, ao profeta: que tenho eu contigo? Projeta na NTLH, filho, esse versículo aí, na NTLH. Mas ele disse ao rei de Israel: o que é que eu tenho com isso? Olha o Eliseu: o que eu tenho a ver com esse barulho? O que eu tenho a ver com essa confusão que foi você que causou? Vá falar com os profetas que seu pai e sua mãe consultava. O profeta deu uma provocada, não deu? Vai consultar os profetas de Baal. Vai atrás deles. Aí ele disse: não, foi o Senhor que nos entregou. Colocou a culpa em Deus de novo. É difícil você lidar com uma pessoa que não se responsabiliza pelos seus atos. Por quê? Porque ele vai armar uma situação Vamos lá. Mas ele disse ao rei de Israel... Não, verso 14, filho. Eliseu disse: juro pelo Deus vivo, o Senhor Todo-Poderoso a quem eu sirvo, que se eu não respeitasse o seu aliado, o rei Josafá de Judá, eu não daria nenhuma atenção ao Senhor. Profeta era... O profeta falou assim: se eu não tivesse consideração por Josafá, o seu aliado, eu nem na sua cara eu ia olhar. E sabe quem está falando isso aqui? Um dos maiores profetas de Israel. Aí tem gente que acha que profeta tem que ficar passando a mão em todo mundo. Profeta tem que ficar adulando todo mundo, bajulando todo mundo. Quem está entendendo? Aí a Bíblia diz que o profeta disse: traga-me um músico. Você está preparado para começar a dar glória a Deus agora? Traga-me um músico, traga, e manda ele tocar. A Bíblia diz que quando o músico começou a tocar, a atmosfera mudou.
Quando o músico começou a adorar a Deus, oh aleluia, projeto verso 15 na NTLH, filho. Agora me traga o músico. Enquanto o músico tocava a harpa, o poder do Senhor Deus veio sobre Eliseu. Olha para cá, olha para cá. Quando o músico começou a adorar, a atmosfera de confusão mudou. Quando o músico começou a adorar, aquela atmosfera de crise mudou. Pastor, onde o senhor quer chegar? Começa a adorar dentro da tua casa, que aquela atmosfera vai mudar. Não. Quando você começar a adorar dentro da tua casa, a crise vai passar, a confusão vai cessar. Sabe qual é o nosso problema? É que diante de uma crise, diante de uma confusão, nós colocamos mais lenha no fogo da confusão, nós colocamos mais lenha no fogo. Não, você não tem que alimentar a confusão. Para de ficar alimentando a treta. Começa a adorar a Deus, começa a exaltar a Deus. O profeta Eliseu está nos ensinando isso. Irmão, a mulher começou a gritar, começa a cantar. Você começa: estou seguindo a Jesus Cristo nesse caminho. O marido chegou nervosinho do trabalho. Aí você vai gritar: não faça isso não. Toma um banho, passa os perfumes que você está ligada, adora a Deus primeiro. Você vai ver se a atmosfera não muda. Quem está entendendo? Os filhos estão atacando objeto um no outro. Eu sei porque eu tenho 2. Eu tenho 2. Louvado seja Deus pela saúde deles. Mas às vezes eu vejo minha esposa já. Daqui a pouco eu já abro a Bíblia, filho. Já vou ler o Salmo 91. Ei, você quer mudar a atmosfera? Adore a Deus. Sabe qual é o seu problema? É que toca funk o dia inteiro. Toca aquelas músicas de sofrência o dia inteiro. Aquelas músicas de corno o dia inteiro. E não quer ser corna. Aí não pode falar assim: aqui é o pastor Wellington Melo. Não quer ser traído, filho? O que você está alimentando dentro da tua casa? O que você está alimentando a atmosfera do teu lar? Olha para essa pessoa que está ao teu lado e fala: você está entendendo o que o profeta está falando? Se você quer trazer paz, começa a mudar o que está sendo alimentado na atmosfera. Começa a adorar a Deus. Vai para o joelho. Vai ler o Salmo 66, 91, 23. A Bíblia diz que quando o músico começou a adorar, pastora Águida, a mão de Deus veio. Talvez a mão de Deus está longe de você, porque nem lembrar dele você lembra. Talvez a mão de Deus está bem longe de você, porque está faltando adoração nos teus lábios.
Mas quando você começar a adorar, a Bíblia diz que mudou a atmosfera e a palavra do Senhor veio. Você não está precisando de resposta de Deus? Então começa a alimentar a atmosfera com presença de Deus. Porque quando você começar a alimentar a atmosfera com presença de Deus, a palavra de Deus será revelada. Agora presta atenção, eu não quero te preocupar. Mas você sabia que existem demônios que se alimentam do que nós fazemos? Você sabia que existem demônios que se alimentam daquilo que nós estamos ouvindo? Você sabia disso? Ou você não sabia? Aí você não entende por que tanta crise, por que tanta confusão, por que tanta briga. Você não entende. É que você está alimentando os demônios todo dia. Talvez está sendo pesado o que eu estou falando aqui, mas eu tenho certeza que amanhã você vai mudar a faixa musical do seu rádio. Eu tenho certeza absoluta que amanhã você vai estar ouvindo uma Cassiane, você vai estar ouvindo uma adoração, você vai estar ouvindo algo que vai mudar a atmosfera. Sabe por quê? Porque enquanto tem um chorão reclamando, colocando a culpa em Deus, não tem como acontecer nada. Mas quando alguém começa a adorar a Deus, tudo muda. Presta atenção aqui. Assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas. Olha a direção de Deus. Diga, a direção veio. Sabe por que você está aqui nesse culto de terça-feira? Porque você tem recebido direções de Deus. E sabe o que é mais incrível? É que as direções de Deus você está recebendo na palavra. Porque não há nada mais maravilhoso do que você ouvir Deus na palavra. Diga amém. Então presta atenção, porque eu já vou encerrar a mensagem. Fazei covas neste vale. Aí aqueles homens começaram a cavar. Começou a cavar. Quanto mais eles cavassem, maior seria o milagre. Pergunte por quê? Porque Deus ia enviar água. Mas se não tiver cova, como que eu posso usar a palavra aqui? Para guardar a água. Se não tiver buraco para a água entrar, não vai ter água para eles beber. Então quanto mais cova e quanto mais profunda for a cova, mais água vai caber. Deixa eu te falar uma coisa. Quanto mais você buscar, não, vou repetir. Quanto mais você buscar, mais milagre você vai receber. Olha para essa pessoa, seja profeta agora, fala: quanto mais você buscar, mais milagre você vai receber. Sabe o que Deus está falando aqui? Começa a cavar. Começa a cavar. Começa a abrir cova nesse vale. Eles foram cavando. Aí a Bíblia diz que Deus enviou a água. Deus enviou a... Vem cá, o que estava faltando? O que estava faltando? O que Deus está mandando? O milagre acontece conforme a sua necessidade. Deus é água que está faltando, então é água que vocês recebem. Aí a Bíblia diz que encheu de água. Encheu de água. Diga milagre. É a necessidade. Olha só para mim aqui, ó. A água é a necessidade. Só que aqui tem um detalhe. Tem um detalhe. Projeta o verso 20. Isso aqui vai mexer com a tua cabeça. Eu guardei para o finalzinho isso aqui. Projeta o verso 20 do capítulo 3. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, na hora do...
na hora do sacrifício da manhã, na hora da oferta de manjares, que os israelitas oferecem a Deus pela manhã, é nessa hora que o milagre começa a acontecer. Só que aí, a água é Deus suprindo a necessidade. Mas a Bíblia diz no verso 18: mas isso ainda é pouco aos olhos do Senhor. Ou seja, a sua necessidade é coisa pequena para Deus. A sua necessidade é coisa pouca para Deus. Eu ainda vou entregar o inimigo na tua mão. Não, eu vou fazer muito mais. Vocês vieram aqui pedindo água, mas eu tenho a derrota dos teus inimigos diante de vocês. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. O que você está pedindo para Deus é pouco. Sabe o que o céu está falando aqui? Deus vai entregar muito. Deus vai entregar muito mais. Deus está falando assim: vou entregar o inimigo nas suas mãos. E sabe o que é mais incrível aqui? Eles não precisam entrar em combate. Diga não? Não. Não precisou entrar em combate. Porque quando o sol começou a sair pela manhã, aquelas covas cheias de água no deserto, quem olhasse assim, não via água, via sangue. Via sangue. Era uma ilusão de ótica. Quando o inimigo veio, que olhou, falou: está cheio de sangue. Certamente eles se mataram. Então automaticamente os inimigos foi se desarmando. Eles subiram armado, mas viu sangue, desarmou. O inimigo pode ser poderoso, mas desarmado. Não, vou repetir. O inimigo pode ser poderoso, mas desarmado. Pastor, eu quero entender essa palavra profética. Deus vai desarmar o seu inimigo. Não, estou liberando algo aqui. Deus vai confundir os teus inimigos. Deus vai confundir o inimigo. O inimigo vai vir babando. Ó, Deus confundiu o inimigo. Quando Deus confunde o inimigo se desarmou. Aí a Bíblia diz que eles começaram a descer para o arraial dos israelitas, achando que eles iam encontrar o despojo, que eles iam se dar bem naquele dia. Só que quando chegou lá, os israelitas estavam tudo escondido, tudo armado. Quando eles chegaram lá desarmado, Israel só se levantou. Não teve para onde correr. E a Bíblia diz que a necessidade foi suprida, o inimigo foi derrotado. A necessidade foi suprida, o inimigo foi derrotado, o milagre aconteceu naquele dia. Mas aí vale lembrar que tudo começou com um músico. Vou repetir. Tudo começou com uma pessoa adorando a Deus. Tudo começou com uma pessoa glorificando o nome dos... Se eu fosse você, eu já ia abrir na boca e glorificando. Se eu fosse você, eu já ia abrir na boca e adorando. Se eu fosse você, eu já ia abrir na boca e louvando o nome do Senhor. Por que, pastor? Porque enquanto você está adorando a Deus aqui, o inimigo está caindo por terra lá na tua casa. Enquanto você está adorando aqui, o inimigo está caindo por terra na sua família. Enquanto você está adorando, Deus está trabalhando, Deus está operando, Deus está agindo. Aquilo que você acha que é um grande problema no teu trabalho, amanhã você vai olhar e vai ver que o problema era nada. Mas o que vai acontecer amanhã é o resultado da sua adoração de hoje. Você só tem que adorar. Você só tem que louvar o nome do Senhor. Você só tem que exaltar o nome do Senhor. Começa a adorar.
adorar a Deus para você ver se as coisas não mudam. Começa a exaltar o nome do Senhor para você ver se as coisas não mudam. Começa, porque a atmosfera vai mudar. Fica de pé comigo. Fala para essa pessoa assim: você está pronto para adorar?